Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Isis Ávila, e nós vamos falar para vocês que estão se preparando para servir uma missão de tempo integral. Nós vamos falar de um tema bem importante, uma conversa assim informal, né, Isis? Sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo no trabalho missionário, como reconhecer o Espírito, como trabalhar para manter o Espírito conosco. E eu estou muito feliz de estar com a Isis, porque ela foi uma missionária de tempo integral. Onde você serviu, Isis? Brasil, São Paulo, Interlagos. Muito bem. Eu servi na Missão Brasil Curitiba. E depois a Isis fez outras missões também, né? Fala um pouco das suas missões. Depois eu servi uma missão de serviço pelo Sistema Educacional da Igreja, na missão Porto Alegre Norte. E aí depois pela História da Família em Nova York. E ano passado eu terminei a missão de tradução para a BYU Pathway, a missão online. Terminei ano passado. E agora eu estou pensando qual vai ser a próxima. Eu também, eu quero fazer missão de novo, porque missão é tão bom, gente. Vocês que estão se preparando para servir como missionários de tempo integral, sejam jovens ou casais, vai ser uma experiência incrível fazer uma missão. E para aqueles que não têm oportunidade de fazer uma missão de proselitismo, podem se tornar missionários nos vários departamentos e oportunidades que a igreja dá, não é verdade? A igreja até, inclusive mês passado, né, a igreja anunciou essa nova oportunidade também, eles chamam de missão sênior. Se você é solteiro, tem acima de 40 anos, não tem nenhum dependente, né, de você, né, porque tem por exemplo, eu estava lendo ontem, né, ontem no Church News, uma família lá na Ásia, a mãe não, a avó está sendo esposa de presidente de missão, aí a filha foi ser missionária de serviço, e aí a mãe foi ser missionária sênior, as três na mesma missão. Aí eu, nossa, olha só que legal. Então, você pode servir missão de serviço, que são várias oportunidades da igreja. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que tá fazendo missão de serviço, ele tira foto para o banco de dados da igreja, né? Então, tem várias opções que você pode adaptar onde você mora. Tem missões online, tem missões, se você é mais jovem, também às vezes tem questões de saúde, tem como adaptar isso também. A igreja também já anunciou que eles precisam mais de casais missionários, né? E também, se você é um solteiro, conheceu a igreja mais tarde ou não teve a oportunidade de servir quando você era jovem, agora depois dos 40 você pode servir também, né? Então, a igreja precisa mais do que nunca de missionários e existem várias oportunidades. Conversa com seu bispo, com seu presidente de estaca e com certeza eles vão achar alguma forma de como você pode servir uma missão e cumprir, né? Se você tem um sonho de ser um missionário, tem essa oportunidade também. Eu tenho dois amigos meus que estão servindo missão de serviço no templo também, perto da onde eles moram. Então, tem várias formas de poder acomodar e com certeza de alguma forma os talentos que você tem, a igreja vai encontrar uma forma de usar esses talentos. E vai ser muito benéfico para você, para sua família e para a igreja. Excelente. E todas as missões, elas não têm sucesso se você não tiver o Espírito Santo. O profeta Joseph Smith disse que sem o Espírito Santo a gente não vai ter sucesso. Por isso é muito importante que você saiba quem é o Espírito Santo, como ele age, né? Como o dom do Espírito Santo se manifesta, os dons do Espírito, para que você cumpra o seu chamado. E vamos começar lá no capítulo 4 do Pregar o Evangelho. O título é Buscar o Espírito e Confiar nele. Buscar a orientação do Espírito. O dom do Espírito Santo é uma das maiores dádivas que Deus concedeu a seus filhos. Eu lembro, Isis, quando o profeta Joseph Smith foi visitar o presidente dos Estados Unidos para pedir reparação dos agravos que haviam sofrido os santos, o presidente perguntou qual que é a diferença da sua igreja para todas as outras que tem. E Joseph disse: é como é dado o Espírito Santo e como ele se manifesta na vida dos membros. Incrível, né? A gente poderia ser tentado a falar dos trabalhos humanitários, a falar sobre a obra vicária, falar sobre muitas coisas que nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, tem diferente de outras denominações. Mas ele focou no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo é dado apenas àqueles que se batizam na igreja, quando são confirmados membros da igreja. E esse dom pode guiar eles a mais luz e verdade, até mesmo o caminho da salvação.
E eu gosto bastante que quando a gente vai servir em missão, a gente, geralmente as pessoas têm aquele sonho, né? Ah, eu vou chegar lá e vou batizar todo mundo. Só que daí você chega na missão, você tem aquele choque, né? E aí você, bom, peraí, agora eu tô lidando com o arbítrio das pessoas e com, às vezes, o arbítrio do meu próprio companheiro ou companheira também, né? Que a gente sabe que missionário também tem isso. E aí começa a vir aquele choque. Peraí, como é que eu não tô conseguindo convencer as pessoas, né? De como eu não tô conseguindo batizar, eu não tô cumprindo a minha meta de ter 1.000 pessoas batizadas por mês, algo assim. E aí que eu acho que é importante entender que quando a gente vai para a missão, bom, primeiro tem que entender o espírito antes de ir para você reconhecer que o Senhor está te chamando para ir, né? Porque, por exemplo, o presidente Nelson já falou que para os rapazes é um mandamento, né? Por serem portadores do sacerdócio, os rapazes, é um mandamento, e então você tem que, a maneira, até a mesma maneira de orar e se aproximar do Senhor, não é tipo, se eu devo ir, você já sabe que tem que ir. Então você vai pedir que o Espírito Santo te ajude a saber a forma como que você precisa para você ter o testemunho de que você tem que estar lá. Porque uma coisa que eu aprendi também nas missões que eu servi, você é chamado para servir num local com o presidente que também vai ser uma bênção para você, com os companheiros e as pessoas que você vai conhecer. Então você tem que ter um testemunho disso, porque quando você chegar lá, você vai saber, pô, essa pessoa não está aqui, né, não é coincidência. Não existe coincidências para o Senhor. Então essa pessoa está aqui, eu estou conhecendo essa pessoa, então aí você vai pensar, tá, mas espera aí, eu conheço eles, mas eles não estão se batizando. Mas aí vem algo que eu acho que o Elder Bednar está sempre falando, né? Não é sobre você, é sobre o que o Senhor tem em mente para que aquelas pessoas sejam apresentadas para o Evangelho. Se elas vão aceitar ou não, é entre elas e o Senhor. Então, seja um bom menino, seja uma boa menina, como o Elder Bednar sempre fala, e entenda que não é sobre você. A gente está lá. Eu senti muito, muito legal se eu puder chegar e dizer, eu batizei 10.000 pessoas na minha missão. Mas isso ia ser só para o meu ego, né? A gente tem que entender que a gente está lá para apresentar o Evangelho e o Senhor confia que a gente vai apresentar para as pessoas que o Espírito Santo vai dizer, ó, vai lá e fala com essa família, vai lá e fala com aquela pessoa que está lá naquela parada de ônibus, vai lá e bate naquela casa. Por quê? Porque a gente vai ser o instrumento para apresentar o Evangelho. Quem vai decidir não é o arbítrio que aquelas pessoas têm, a gente não vai responder por isso. E às vezes os missionários, até mesmo jovens, eles têm medo de sair em missão porque eles pensam, eu não quero chegar lá e servir, né, não fazer certo, ou as pessoas não aceitar por minha culpa. Mas não, a gente só vai ser um vaso, né? A gente só vai ser um instrumento. E o Espírito Santo é quem vai tocar na gente o que a gente precisa falar. Por isso que o missionário também é uma coisa que é bem importante entender, mesmo antes de sair em missão, que a gente tem que estar puro, tem que guardar os mandamentos, porque o Espírito Santo possa vir e habitar em nós. E a gente, então, possa entender o que é a linguagem que o Espírito Santo está se comunicando com a gente, e aí, então, ter a, ter a capacidade de ser um catalisador quando está na missão. Porque aí você está, por exemplo, numa área geográfica, você é designado para servir naquela área, ou se é uma missão de serviço, né, você tem aquele projeto que você tem que desenvolver ou apresentar, mas aí o que o Espírito Santo vai te inspirar? Ó, faz dessa forma, ou vai lá e fala dessa forma, usa isso. Eu lembro, teve momentos da minha missão que a gente tinha feito planejamento para sair de manhã em tal área, e aí a gente estava totalmente do nada, vinha aquela outro nome, outra coisa, e a gente: "Não, vamos lá, vamos ver o que aconteceu". E terminou em batismo? Nem sempre, mas às vezes era uma experiência que o Senhor queria que aquelas pessoas tivessem, e também às vezes é coisas que a gente tem que provar para o Senhor que Ele pode confiar na gente, que quando Ele mandar, a qualquer momento, a qualquer situação, a gente vai obedecer. Isso que você E está por falando me isso lembra um pouco sobre os filhos de Mosias, é, porque você falou várias coisas que um rapaz ou uma moça deve ter ao se preparar, né, para a missão, e quando chegar lá ter essa capacidade que você teve na missão de reconhecer a voz do Espírito e às vezes até mudar todo o plano que você tinha. E aí em Alma 17, quando fala um pouco desses grandes missionários do livro de Mórmon,
nós lemos que os filhos de Mosias haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento. Haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Isso, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando ensinavam, faziam-no com poder e autoridade de Deus. Então, para ter o espírito de revelação, eles tinham estudado muitas escrituras. Eles tinham orado, eles tinham servido o próximo. Uma das coisas mais importantes que alguém está se preparando para ir para o campo missionário é ter experiências espirituais antes de chegar no campo, né? Não tem que ser uma voz nova para você, você tem que estar acostumado já com essas experiências espirituais e está disponível. Você não precisa esperar ter uma plaqueta missionário, um companheiro para começar a ter experiências espirituais. Na verdade, se você se dedicar ao estudo, oração, jejum e serviço ao próximo, essas experiências vão acontecer. E precisa ter essas experiências antes, porque, por exemplo, o rapaz é um mandamento, mas a moça, ela é convidada. Então, se a moça, ela sendo convidada, se ela não tiver uma experiência com o Espírito antes, ela não vai saber que o Senhor tá dizendo para ela, ó, eu acho que para você é uma opção, você pode ir. Ou se ela se sentir pressionada por amigos ou a ala ou a família e ela não sentir que ela vai dizer, não, eu não tive a revelação, né? Eu não me senti inspirada, eu acho que missão não é para mim. E tá tudo bem, para a moça é um convite. Algumas elas vão se casar primeiro, algumas elas vão, né? Às vezes a carreira que elas têm é a missão que elas vão ter na vida, né? Quantas mulheres a gente conhece aí hoje na igreja que servem, e tem, por causa da carreira delas, elas estão abrindo portas para pessoas conhecer o evangelho. Então, às vezes, a tua carreira é a tua missão, se é uma mulher. Está tudo bem se não servir uma missão. Às vezes pode servir uma missão mais tarde, uma missão de serviço, uma missão sênior. Mas, sendo, né, quando você é jovem, às vezes a gente é um pouco mais inexperiente com as coisas da vida. E aí, por isso que precisa buscar ter essas experiências, porque se o Espírito Santo te inspirar e te falar que você precisa considerar o convite de ir, você precisa reconhecer que isso está vindo do Senhor, Outro né? motivo pelo qual você precisa ter essa experiência, além de saber, como você falou, para o rapaz e para a moça é diferente. O rapaz recebeu o mandamento, mas ainda assim talvez precise de uma revelação específica dizendo e confirmando que ele deve ir. E a moça também. Mas além disso, é que na missão você vai precisar ajudar as pessoas a reconhecerem a voz do Espírito. E o presidente Russell Nelson, ele disse, nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Quer dizer, não dá para sobreviver sem isso. Então você tem que ajudar as pessoas a acessarem as revelações pelo Espírito Santo, porque senão elas não vão sobreviver. É. E também o próprio presidente Nelson, na Conferência Geral de 2019, que foi nas primeiras quando ele se tornou profeta, ele falou assim que o privilégio de receber revelação é um dos grandes presentes que o Senhor deu aos seus filhos. E eu acho muito legal essa citação, porque ele não está falando assim que é um privilégio do bispo, que é um privilégio dos 12, das autoridades gerais. Ele falou, não, de todos os seus filhos. Então, se você é jovem, você está se perguntando, tá, mas eu nunca tive uma experiência espiritual, talvez o Espírito nunca falou comigo. Você está errado se você pensar isso. Porque como membro da igreja, desde que você se tornou, mesmo antes de se tornar membro, você já tinha, né, o Espírito já estava te orientando, te encaminhando para se tornar membro. E aí, quando recebeu, né, o dom do Espírito Santo, que é um presente que o Senhor ele nos deu, mais ainda. Então, a pergunta não é se você já teve. Você precisa aprender a reconhecer que quando e às vezes uma coisa legal também a respeito do Espírito Santo, que eu acredito que é como uma linguagem, né? Por exemplo, a gente né, aprendeu a falar inglês. A gente aprendeu a falar a língua para poder se comunicar. O Espírito Santo também ele tem uma linguagem própria e a gente tem que aprender qual que é essa linguagem para se identificar. Porque, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu tinha muitas inspirações, muita orientação por sonhos. E para mim era muito claro. Aquilo vinha, eu sabia, e hoje em dia já não é tanto mais assim. E às vezes eu fico pensando, né? Nossa, por que será? Mas acredito por quê? Porque quando eu era jovem, eu era sozinha, não tinha família. Então eu acho que às vezes o Senhor, ele, né, ele adapta as coisas. Eu precisava, às vezes, de alguma coisa mais clara, mais constante.
E aí hoje em dia, como eu já sou mais madura, já tenho mais experiência de vida, já sei me cuidar melhor de certas coisas, né? O Espírito Santo ele fala de uma linguagem às vezes assim mais calma, né? Eu gosto muito de ter um momento de sentar, de ler um livro, né, de ouvir um episódio do podcast, de assistir uma aula, e aí começa a vir aquelas ideias e eu começo a fazer as conexões na minha mente. Então, essa linguagem que a gente tem que aprender a desenvolver. E aí você que está assistindo esse vídeo, você tem que se perguntar, como é que o Espírito Santo, como é que esse presente se manifesta na minha vida? Qual é a linguagem? Talvez você tenha que se esforçar mais para aprender essa linguagem, para identificar, porque já está lá, você já recebeu. Você que tem que abrir a caixa agora e perguntar, peraí, para mim Elder Bednar também ele já falou, né, a respeito de sonhos. Elder Scott falava muito. E eu acredito que pela a tribo de Efraim e Manassés recebe muito isso também por sonhos. Mas a gente pode falar nisso em outro episódio, outro dia. Mas você tem que perguntar, peraí, para mim é quando eu abro e leio as escrituras? É quando eu ouço uma conferência geral? É quando eu estou ouvindo algum dos vídeos, né, assistindo um dos vídeos da Central? Ou, às vezes, para mim já aconteceu, às vezes, até quando eu estava rolando alguma coisa no Instagram, alguém falou uma coisa e aquela palavra me saltou, assim, aos olhos, né? E eu, peraí, Teve um deixa eu... insight, uma ideia. Voltou ali, eu anotei, porque às vezes você está na correria, e aí depois com calma eu voltei lá e assisti tudo e aquilo, bum, na minha mente. Então, às vezes a gente tem que se perguntar, peraí. E a mesma coisa para inglês, né? Sim. Gente, não veio, inglês não veio de graça nesse corpo aqui, não. Eu tive que trabalhar muito. As outras línguas, depois que a gente aprende o processo, até fica mais fácil, né, de entender. Mas tem que ter esforço. E é Isso eu mesmo o gosto. Eu Espírito gosto Santo da tem que ter comparação com a esforço. língua, porque é uma nova língua espiritual, É. né? E essa língua pode ser por sonhos, como você falou, pode ser através de outras pessoas, das escrituras, pode ser um anjo O aparecendo, pai, uma mãe, às mas vezes. frequentemente é uma voz mansa e delicada. Então a gente tem que se esforçar para entender esse sussurro. E, como eu falei, a missão você vai precisar ensinar as pessoas a serem guiadas para isso. Então, deixa eu começar com a primeira influência que todos nós temos, que é a luz de Cristo. A luz de Cristo é o poder que emana do Senhor Jesus Cristo, um personagem real, ressurreto, cheio de glória, que enche a imensidão do espaço. O Pregar meu Evangelho tem um parágrafo bem curto explicando o que é a luz de Cristo, e ele explica apenas uma parte da luz de Cristo. Mas se você quiser saber mais, você vai ter que ver lá em Doutrina e Convênios, que vai ter uma explicação bem maior, né? Doutrina e Convênios 88, enfim. Mas eu quero trazer para vocês o que o Pregar meu Evangelho ensina. Diz que é a influência que procede de Jesus Cristo e ajuda as pessoas que não são membros da igreja a reconhecer a verdade. Elas podem discernir o certo do errado. Elas podem sentir que os missionários trazem a mensagem de Deus. Estão trazendo para ela alguma coisa que faz bem, que é familiar, que ela já ouviu. Então, essa influência é preparatória para que ela possa receber o Espírito Santo. Quando os missionários ensinam com poder e autoridade, e o poder está relacionado ao Espírito Santo, quando eles ensinam com o Espírito Santo, a pessoa que tem a luz de Cristo, ela vai sentir que eles estão falando algo divino. E aí ela vai ter oportunidade de escolher seguir aquela luz ou de recusar por causa de seus temores. O presidente Holland, ele falou uma vez que isso que essas pessoas sentem são ecos de testemunhos passados. Porque todos nós que ouvimos o evangelho aqui na vida, na mortalidade, a gente já aceitou, a maior prova é que a gente aceitou o plano de salvação porque a gente tem um corpo físico. Então, essas pessoas que a gente vai ensinar na missão e até mesmo nós mesmos nesse processo de aprender, são esses ecos de testemunhos passados, de uma verdade que a gente já aceitou, que a gente já conhece, que a gente já entendeu, por sabe lá quantos milhões de anos que a gente estava na presença do Pai antes de receber. Então soa Né? familiar, né? Aquilo vem familiar e aí vem uma coisa que o Elder Rasband ele comentou numa conferência geral, acho que foi em 2017, ele mencionou Joseph Smith, que ele falou assim, que Joseph ensinou que de 10 vezes que você recebeu uma inspiração, 9 vezes o Espírito Santo vai ser quando aquele primeiro pensamento que vier na tua cabeça. Esse eco de testemunho passado é tão forte dentro de nós, na nossa própria essência, que ele falou que de 10 vezes, 9, o primeiro pensamento que vier na sua mente é o Espírito Santo. Sim.
porque é tão forte a nossa conexão e de espírito para espírito, né? Porque a gente sabe que eu gosto também daquela definição que a gente, né, lembra que a alma é o espírito e o corpo físico junto, Uhum. né? A definição de alma. Então, às vezes a gente está tão acostumado a só ver o nosso próprio corpo físico no espelho que a gente esquece que dentro a gente tem um espírito Sim, que é milhões e milhões, sabe lá quanto tempo a gente sempre existiu, né? Aquele sim, discurso mesmo do Joseph Smith em King Foley, ele falou, né, que a gente sempre existiu. sim, Então, essa nossa essência, a gente já aceitou essas verdades. E aí, então, é por isso que é muito fácil para o Espírito Santo se comunicar de espírito para o nosso espírito, e aí de 10 vezes 9 esse pensamento que vier o primeiro que vier, por quê? Porque são esses ecos de testemunhos passados. exato. Agora, o seu pesquisador que aceitou Jesus Cristo, embora ele ainda não seja membro da igreja aqui na Terra, ele vai sentir isso. E Uhum. você tem que ajudar ele a reconhecer, porque ele pode ficar até um pouco com receio. Nossa, o que é isso que eu estou sentindo agora? Tem alguma coisa. Então, nesse momento, você pode pausar o seu ensino e ajudar ele a reconhecer isso que você está sentindo agora. É o É. Espírito de Deus. Isso é muito importante. Quando estiver ensinando as mensagens, isso eu lembro assim, quando eu entendi isso, quando eu estava ensinando a missão, e a gente tinha algumas. Na minha época, para vocês verem, há muito tempo atrás, ainda era. A minha missão, a gente fez a transição, né, entre o sistema antigo de palestras e o sistema novo de Ah, mensagens. pregar o Evangelho? E o pregar meu evangelho estava sendo testado no Brasil. Então, olha Hum, só como eu já estou entregando a minha idade aqui. Mas aí o que ficou bem nítido entre a forma antiga e o pregar o meu evangelho foi essa forma de ensino. Primeiro, você chega lá, você identifica qual é a necessidade primeiro e como você vai apresentar. E aí, quando você está falando, não é tudo memorizado, mecânico. Não, você para, você vê o que a pessoa responder, você dá aquela pausa. Não tenho medo de pausas quando você estiver ensinando. Não tenho medo do silêncio, né? Eu digo assim, o Até silêncio porque é o dos... espírito, talvez a linguagem espiritual, É, ela é mais fácil de perceber quando as coisas estão calmas e quietas, é. né? A gente vê qual é a escritura que os missionários mais citam, né? Gálatas 5, que o Senhor não está na tempestade, ele não estava lá na tormenta, na discussão, na briga, nas polêmicas, ele estava na mansidão. E aí, então, por isso que é Você citou importante Gálatas 5:22, o fruto do os frutos do Espírito é Espírito, amor, paz, né? né? Tipo, Gozo, paz, e às vezes quando se longanimidade. estiver ensinando, por isso que primeiro tem que saber criar o ambiente, né? Chegou na família, tem que saber entender que não impor, né? Às vezes não é o melhor momento de você chegar. Aí marca, remarca e volta. Mas se deu para perceber que o ambiente está legal, que vai poder apresentar a mensagem, não tenha medo dessas pausas e de olhar para a pessoa e de reconhecer, ok, como você está se sentindo, aquela frase famosa, né, que o missionário adora usar, como você está se sentindo? E aí ajudar a pessoa a reconhecer, isso que você está sentindo não é de mim, não é o meu companheiro, isso é o Espírito Santo se comunicando com você para te ajudar a saber por si mesmo que isso que a gente está compartilhando é verdadeiro. Então, como missionário, você tem que ajudar as pessoas a identificar, a aprender isso, né? Por exemplo, uma coisa a gente faz muito no templo também, quando né, eu sirvo como oficiante, quando vocês, né, certamente vão passar pelo templo, se ainda não foram antes de ir para a missão, vocês vão ver que tem um certo momento quando a gente chega no véu. E aí, às vezes, o que eles mais ensinam para a gente? Pausa. Porque às vezes o oficiante, né, tá ali quer atropelar. E aí que eles falam para nós? Não, pausa. Porque às vezes a pessoa, isso já aconteceu várias vezes comigo, de você olhar para a pessoa e a pessoa não consegue nem falar, porque você vê que ela tá tendo uma experiência espiritual, a pessoa que ela tá representando ali. E se eu atropelar, a pessoa perde aquele momento. Porque um dos momentos mais importantes no templo é o véu, porque você tá, o quê? Você vai entrar na presença de Deus. Então precisa ter aquele momento. E aí, e eu sou tão grata que na missão eu aprendi a ter essas pausas, porque para mim no templo para agora é automático, para mim é normal, eu entendo porque eu preciso. Às vezes eu só fico lá, observo e a pessoa tem o tempo que ela precisar. Por quê? Porque pausas é esse momento que o Espírito ele vem e vai dizer, ó, peraí.
ele vai, às vezes a pessoa vai se emocionar, nem sempre chorar quer dizer espírito, né? As irmãs aí, as emocionadas, às vezes, nem sempre aquele chorotel que a gente vê numa reunião de testemunho, né? Claro que a gente respeita, mas nem sempre chorar isso é espírito. Às O vezes, espírito pode usar as é, emoções, mas não é toda emoção não que é o é, espírito, é. né. E a gente precisa entender isso nos nossos dias de hoje, Uhum. porque vocês já perceberam isso e vocês vão perceber muito mais quando vocês chegarem no campo, que depois da pandemia que a gente teve de 2020, a gente já sabia, a minha área de trabalho, eu sou psicoterapeuta, então, né, é psicologia. Então, quando você a gente já sabia de 2020 que a gente teria uma pandemia de saúde mental depois da pandemia, e a gente está vivendo isso hoje. As pessoas estão afetadas emocionalmente, a saúde mental de todo mundo está abalado, nós 2 aqui incluído. Ninguém está vivendo uma vida que a gente gostaria que fosse o ideal. Então, tem que saber discernir, entender bem as nossas emoções, porque às vezes as pessoas elas estão por isso que eu acho muito importante aquela escritura, né, que fala que a gente tem que aprender a controlar as nossas paixões. Aí aquilo não quer dizer que você se controla por quem você vai ter o seu crush lá e vai se apaixonar. É muito mais, é controlar, aprender a controlar nossas emoções. Por quê? Porque a gente está vivendo uma sociedade hoje que a gente é bombardeado por distrações e por informações e coisas que, imagina, uma criança de 7 anos hoje tem mais acesso à informação que Nero ele tinha, e Nero incendiou Roma. Então imagina, né, a situação. A gente tem muita informação hoje e o nosso corpo físico, ele não é desenhado para estar em todo, conectado a esse bombardeamento de informações todo o tempo. Eu lembro que uma das últimas mensagens que o presidente Ballard, ele compartilhou antes de ele falecer, ele falou sobre isso, de aprendam a controlar, a encontrar esse silêncio. Né? Aprendam a desconectar um pouco dessa loucura que a gente está vivendo hoje em dia e ter os seus momentos, né, o seu próprio bosque pessoal, de você ir lá, ter um momento e de ouvir, aprender a ouvir a si mesmo, as suas emoções, se entender. Porque se a minha a saúde mental não está boa, eu não vou saber se é pensamentos meus, senão eu não vou saber se é alguma coisa que eu li, eu não vou saber nem como que o espírito vai vir e vai falar comigo se a minha saúde mental, né, a minha mente não está funcionando como deveria. Eu E acho que é aí como tentar comer um chocolate, sendo que você acabou de pôr várias pimentas na boca, você vai ser difícil você distinguir o gosto, né. né, e aí uma coisa que até mesmo a gente vê, e isso é real, eu já tratei de jovens que tiveram que ir para casa antes, né, do tempo programado por causa da saúde mental, a pressão não adianta a gente, né, vamos falar bem claro, o missionário você tem pressão na missão sim, você aprende a lidar com metas, você aprende a conviver 24 horas com uma pessoa que você nunca viu antes, que às vezes vem de uma cultura diferente da sua, de uma criação diferente da sua, aí você tá ali, você que, teve a sua individualidade a vida inteira e de repente você tem uma pessoa grudada no teu pé 24 horas, tem que aprender a lidar com isso. E se a saúde mental não tá boa, toda essa pressão, esses números, essa estatística, essas expectativas e a pressão que a gente mesmo coloca sobre si mesmo, às vezes não aguenta, e aí volta para casa. Eu conheço jovens que voltaram do CTM, teve outros que voltaram de 2, 3 meses da missão, às vezes 6 meses. Então, para um pouquinho e se pergunta: "Espera aí, como é que está a minha saúde mental?". Um pouquinho pratica um pouco de autoconhecimento, isso é algo que a igreja, esse programa aqui de resiliência que a igreja tem é ótimo. Vocês podem acessar de graça no aplicativo da igreja, dar uma lida lá, dar uma analisada, e se você tiver qualquer histórico também de saúde mental na tua família, saiba que você tem a propensão, você não quer dizer que você vai ter, mas que você tem a propensão de talvez você tenha alguma coisa, e a pressão da missão pode desencarrilhar alguma coisa em você. Então conheça a si mesmo, coloque isso no teu chamado missionário, né, até mesmo para a igreja, né, a gente sabe que são 2 apóstolos designados cada quinta-feira para fazer os chamados missionários. Eles não são mágicos, eles são apóstolos, eles trabalham com a informação que eles recebem.
E o Espírito Santo ajuda eles, claro, a designar as missões, mas eles não fazem mágica. Então coloca essas informações no teu chamado missionário. Sejam honestos, deixando eles saber, ó, se eu já tive casos de depressão, eu lido com ansiedade, eu tenho eu tenho casos talvez de anorexia, bulimia, eu sofri abuso quando eu era criança, um parente, alguma coisa, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, tudo isso precisa ser tratado. E não é fofoca, a igreja é tudo sigiloso, os chamados. Mas os líderes, eles precisam saber para justamente ter mais subsídios para eles apresentar o teu chamado e aí ser inspirado a qual missão, né? Por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela tinha um problema sério no joelho, ela colocou essa informação. Ela não, né, então isso a igreja levou em consideração para que ela não fosse para uma missão que tinha que caminhar muito, que tinha muita ladeira. Então, às vezes, essas coisas ajudam Ajudam. né, no E eu só chamado queria missionário. falar sobre isso tudo que você disse, foi perfeito, é que o Espírito Santo também é um consolador. Então, o Uhum, Espírito Santo pode ajudar nesse processo de cura. Evidentemente, a gente tem que contar com ajuda profissional, se tiver algum desafio emocional, mas o Espírito Santo, ele é o grande consolador. E só para terminar, o nosso vídeo falando do Espírito, tem muito mais que a gente poderia dizer, eu recomendo que vocês estudem o capítulo 4, é que ao receber o dom do Espírito Santo sendo batizado, nós temos o direito à companhia constante do poder do Espírito Santo. Nenhuma pessoa que não é confirmada na igreja pode ter esse dom. O profeta Joseph Smith explicou isso dizendo: há uma diferença entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Cornélio, é um exemplo que ele está citando do Novo Testamento, recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado, que foi o poder de Deus para convencê-lo da veracidade do Evangelho. Mas ele não poderia receber o dom do Espírito Santo até depois de ter sido batizado. E aí uhum. também fala aqui sobre o Santo Espírito da promessa, que é o Espírito Santo em seu papel de confirmar as ordenanças e os atos que fazemos perante Deus, e os dons do Espírito Santo. Como vocês viram, a Isis ela tem o dom e usou esses dons durante a missão, né? E usa até hoje para ajudar as pessoas que enfrentam desafios emocionais. Cada um de nós pode receber dons espirituais enquanto nós estamos a serviço do Mestre. Esses dons vêm pela misericórdia de Deus através do Espírito Santo. Então, todo mundo que recebeu o dom do Espírito Santo tem a capacidade de desenvolver dons espirituais. E as Escrituras, elas têm alguns roles exemplificativos de dons, como em 1 Coríntios 12, Moroni 10, Doutrina e Convênios 46, mas ali são apenas exemplos. Existem uma variedade quase infinita de dons. E consultem também a sua bênção patriarcal, Ótimo. né? Tem muita coisa que você vai ver que às vezes a gente lê quando é jovem, a gente acha que entendeu tudo e depois você lê durante a missão, e lê após a missão, e aí você vê, nossa, eu não vi isso aqui, estava nas entrelinhas, né? Então, lê a sua bênção patriarcal, pondera, estuda, separa as palavras que tem ali, analisa, e conversa também com o seu bispo, ele é o juiz de Israel, né, o teu bispo pode te ajudar muito. Às vezes você tem alguma questão que você está em dúvida, né? Ô bispo, eu quero sair em missão, ou eu não estou certo, me ajuda. Pede uma bênção de conselho também, né? Algo que eu gostei muito que eu sempre pedi na minha vida, bênção de conselho. E às vezes a- pega a bênção patriarcal, estuda, lê, vai no templo. Se você, né, outra coisa também agora. Aqueles que moram próximo do templo, quando você recebe o seu chamado, você pode servir como oficiante até você ir para o CTM, né? Até começar as 2 semanas que a gente, né, que é feito em casa. Então, se você mora próximo de um templo, você saiba que você pode servir no templo até você ir para a missão. Então, olha só que oportunidade incrível, né? E se você vai para uma missão que não tem templos ainda, né? Porque a gente, né, o presidente Nelson está mais acelerado que nós. Ou se você mora num lugar que você ainda não tem templos, o Senhor vai te compensar por isso, tenha certeza. Estuda sobre garments também, né? A gente sabe que missionários é algo que as pessoas bombardeiam bastante, que os missionários precisam aprender a se adaptar. Estudem sobre isso, né? Não é segredo para ninguém. E se alguém questionar você sobre isso, estudem as outras religiões. Às vezes as pessoas, eles gostam de rir, ou comentar, ou fazer chacota na internet a respeito sobre nós e o templo, mas se você já assistiu uma missa católica, né, vocês têm que conhecer as outras religiões para servir missão,
porque vocês vão lidar com essas outras religiões. Vocês já foram lá, já viram os rituais que eles têm, as vestimentas que eles usam? Vocês já foram numa mesquita? Vocês já viram os vestimentos, os rituais que eles têm? Vocês já foram até mesmo, né, por exemplo, no sul é bem forte candomblé. Vocês já viram os rituais, as vestimentas que eles têm? Vocês já visitaram, por exemplo, também já foram numa sinagoga, né? Já viram às vezes os rituais, as vestimentas que eles têm? Então não é nenhuma novidade, não é nada fora do comum, do que a gente também tem os nossos rituais e as nossas vestimentas. A diferença é que nós sabemos de onde se originou, nós sabemos, né, que tem autoridade e nós sabemos por que a gente faz isso. Então não tenham vergonha, não tenham receio, não tenham medo. E uma coisa também que eu gostaria, né, se fizesse aquela pergunta, né, o que você gostaria de entender hoje, que você falaria hoje para Sister Ávila lá de quando era jovem, que uma coisa que me ajudou também, tá me ajudando muito, eu ainda tô nesse processo de aprender, né, longe de perfeição nesse corpo aqui, nem, né, tá longe disso. Mas uma coisa que eu aprendi bastante nos últimos anos é que, é assim, o Espírito Santo, ele fala com a gente de espírito para espírito. E talvez por causa desse mundo que a gente está vivendo hoje, tantas distrações, a gente meio que está se esquecendo, a gente meio que se esquece dessa linguagem que é esse espírito, e a gente se esquece que Satanás, a linguagem que ele se comunica também é pelo espírito, porque ele também é espírito. E aí o que acontece? A gente tem que aprender a discernir, porque às vezes a gente se pergunta, isso veio de mim ou veio do Senhor? Né? Às vezes eu vejo bastante quando tem aqueles eventos do cara a cara, né? Uma das perguntas que está quase sempre lá é, como é que eu sei se a revelação veio de mim ou se veio do Senhor? Aí uma coisa que eu aprendi, duas coisas a respeito de Satanás, e não é prestar testemunho dele, mas a gente tem que reconhecer que ele existe. A gente sabe que essa bagunça toda aí é fruto do trabalho dele. Então, uma coisa que eu percebi bastante é, Satanás, ele gosta bastante, né, ele é o pai da mentira. Então, ele vai fazer a gente do quê? Duvidar, né, do que aquilo veio do Espírito Santo ou veio de mim, porque ele vai querer dizer, ele vai sempre ser o segundo pensamento. Joseph falou que o Espírito é o primeiro que vem na nossa mente, um pensamento positivo, uma coisa de ação, é o Espírito. O que Satanás sempre vai ser? Ele é o segundo. Aquele segundo pensamento, por exemplo, olha só, Lucas, eu tive acabei de ter esse pensamento aqui, vou ligar para o Lucas. Ah, não, mas espera aí, o Lucas está na faculdade agora. Não, mas o Lucas está lá com a namorada. Não, mas o Lucas tá gravando um vídeo para Central. Não vou fazer isso agora, vou fazer depois. O depois, às vezes pode ser tarde. O Espírito falou para fazer isso agora. Então, o que é esse pensamento que veio depois? Foi Satanás fazendo colocar em dúvida, né? Uma revelação que você teve. Porque se, por exemplo, ligar para o Lucas é uma coisa boa. Que diferença faz se veio de mim ou do Espírito? Vai ajudar? O Pai Celestial não vai ficar bravo comigo se eu interromper uns 5 minutinhos lá do dia, né? Do que ele estava fazendo. Então, mas aí o que Satanás ele faz? Ele faz você se questionar. E aí, se era um momento que poderia ser algo que ia mudar, que ia ajudar bastante o Lucas, e eu perdi aquele momento, e aí Satanás, ele tem um pontinho dele. E aí, na próxima vez, quando o Senhor tiver que precisar de alguém na minha área, o Senhor ele vai ter confiança de chamar a mim, que eu vou ouvir, que eu vou atender. Aí eu vou perder a benção, porque o Senhor vai dizer, não, eu vou chamar a outra lá, porque da última vez ela foi mais rápida em agir, Excelente. né? Então pense nisso, aprendam a separar o primeiro pensamento, quando é positivo, quando é de ação, Geralmente 10, é o 9, pensamento de Deus. é o Espírito. E o Satanás, ele vai vir como segundo pensamento, porque ele é um imitador, ele não tem ideia própria. Ele vai imitar, então ele vai Querendo fazer distorcer, vai confundir. fazer você se questionar. Então, quando vier, por exemplo, lá, a gente vê isso acontecer muito em casa. O pai e a mãe brigam. Aí o pai, peraí, né? Não, certo, eu vou lá vou conversar com ela. Aí vem o que vem o Satanás? Segundo pensamento. Não, mas ela que começou, ela que faz, ela que não sei o quê. E aí vem os casais brigam, né? Então, presta atenção. O segundo pensamento, questiona esse segundo pensamento. Porque outra coisa também que Satanás ele faz muito, por ser o pai da mentira, por ser o adversário, por ser esse falsificador que ele é, quando ele usar
quando o Espírito Santo, você sabe que não é de você, porque às vezes o Espírito Santo vai dizer, ó, você sente assim que o Senhor está dizendo, vai lá e faz. Satanás, ele vai dizer, não, eu não sou o bastante. Ah, não, eu tô gordinha. Ah, não, eu não tô bonita hoje. Não, eu não sou o suficiente para isso. Satanás, ele usa você dizer eu. Ele não fala, ó, eu sou o Satanás. Eu tô te dizendo que você não é o suficiente. Não, ele vai dizer, não, eu não sou o suficiente. Ah, mas ninguém vai perceber se eu não for na igreja hoje. Ninguém vai sentir minha falta. Ah, eu não sou necessária. Não, aqui na minha missão tem outros missionários que são melhores do que eu. Tem a minha companheira, as outras foram melhores que eu. E aí ele começa a questionar tanto você, ele faz você pensar que aquilo veio de você. Então questione quando vier essa coisa negativa, né? Às vezes eu sei que hoje em dia as pessoas têm vendem muito produtos aí, né? De vamos pensar positivo, vamos vencer o negativo. Mas Satanás também usa a distração para fazer parecer que ele não existe. Então cuidado, né? Cuidado com isso. Mas pense, sempre lembra, se está vindo aquela frase, ou, por exemplo, chegar ao extremo, que a gente sabe que alguns jovens, às vezes, né, a gente sabe, tem outra coisa também que a gente não pode deixar de falar, que a gente sabe que existe casos de suicídio. Às vezes, por que que Satanás, às vezes, ele coloca, eu não sou necessário mais aqui. Ninguém vai sentir a minha falta. Mais fácil se eu terminar com a minha própria vida. Né? Então questione esses pensamentos que você vê que ele tá dizendo eu, porque ele quer que você pense, aí sim ele quer que você pense que veio de você, que a ideia foi tua, que aí você vai lá e faz. Olha só como ele manipula o nosso próprio arbítrio para a gente usar contra a gente. Tem um caderno, né, de anotações, isso aqui é um livro, mas tem um caderno de anotações para vocês aprender, porque quando a gente escreve, o nosso cérebro, ele tem esse processo cognitivo de quando você não usar o celular, mas uma caneta e um papel. Começa a escrever, começa a conhecer melhor como são os teus pensamentos. Até porque na missão vocês vão ter que ter um diário também, é importante que anotem, e eu recomendo que anotem. Uma das coisas que eu me arrependo muito da minha missão é que eu não tinha um diário com mais dados, mais coisas mais completas, informações que hoje eu gostaria de relembrar. E eu não anotei coisas assim bobas do dia a dia que hoje eu gostaria de poder voltar e ler. Então anotem tudo, uma dica para vocês, tenham um bom diário. Mas até você chegar lá no campo missionário, anotem, aprenda a entender assim, tipo, ó, se é uma coisa boa, que é uma coisa que vai servir vai ser bem para alguém, vai lá e faz. Para o Pai Celestial, ele não vai ficar bravo se você serviu alguém e esse pensamento não veio do Espírito Santo. Então vai e faz. É algo bom, algo que vai ajudar alguém, vai e faz. Né? Mas veio o pensamento, você se questionou, começou a falar muito, tá muito negativo, tenho certeza que é Satanás. E ele vai usar muito por você ser jovem, por você ser inexperiente, às vezes por você ter esses conflitos em casa. A gente sabe que hoje em dia as famílias estão muito disfuncionais, às vezes nem tem uma família. Então, não deixem que Satanás use a situação que você se encontra, a tua família, a tua circunstância, às vezes o teu trabalho, às vezes está terminando a escola, né, vai terminar aí o ensino médio e vai para a missão, ou às vezes fez um ano de faculdade, depende da situação, né, uma moça. Cuidado com, às vezes, com o ambiente que vocês estão, a influência que vocês estão passando. Procurem se desconectar. Às vezes tem muitos jovens que retornam até mesmo do CTM, porque eles não conseguem lidar com essa abstinência de tecnologia. Né? Você sabe que tem várias missões usam tecnologia hoje em dia, mas não é dessa forma 24 horas como a gente faz antes da missão. Então, se você já está se preparando para a missão, já começa a fazer essa meta. Ó, eu vou desconectar hoje durante tantas horas, eu vou fazer um jejum de digital, né? Aprendam a ensinar o cérebro de vocês para quando vocês chegar no campo missionário, você não ter que lidar com essa abstinência, porque lá é o momento de você aprender as técnicas de ensino. Lá é o momento de você aprender com o teu presidente do CTM, com os teus instrutores, com a tua missão, com o teu presidente. É de você se dedicar para o teu companheiro. Não é o tempo de lidar lá com a abstinência de tecnologia. Você tem que fazer isso antes de ir. Já começa agora.
né? Pede ajuda do teu líder, pede ajuda dos teus irmãos ministradores, das tuas irmãs ministradoras, teu presidente do líder dos jovens. Fala, ó, eu quero me preparar, me ajuda, eu preciso começar a me desconectar, né? Se desliga das redes sociais. Tem missões que vão usar isso durante a missão, mas não vai ser essa forma como você faz agora. Então, você tem que também criar um ambiente para que o Espírito Santo te ajude. Perfeito. E tem que fazer isso, porque tem muitos jovens que não são sendo aconselhados sobre isso, e eles têm que voltar do CTM, às vezes, para lidar com isso em casa. E aí, olha o tempo que está desperdiçando, os recursos que está desperdiçando, as oportunidades que está perdendo, porque aí o companheiro que está lá, né? Então, tudo isso que a Isis falou ajuda a receber, manter e reconhecer o Espírito Santo, né? Perfeito. Pessoal, obrigado, Isis, por você ter vindo aqui, todas essas dicas sobre o Espírito Santo. Espero que vocês possam ler o capítulo 4 e aprender com ele. Capítulo 4. Conheçam, pregar o evangelho de frente para trás, de trás para Leiam frente. todas as escrituras, citações que estão lá, porque vai ajudar bastante. Tenho E agora em certeza. janeiro a igreja vai lançar um curso novo, né? Sim. Quando esse vídeo sair, provavelmente já vai ter lançado. Estudem esse curso também, e se vocês quiserem a gente faz um outro vídeo outro dia, volta falando mais sobre esse novo curso, mas conheçam pregar o evangelho. Isso vai ser um divisor de águas na missão de vocês. Esse vai ser o diferencial, né? Quantas pessoas você vai batizar na missão, isso não interessa. O Pai Celestial, se ele quisesse que o mundo se batizasse hoje, ele abria os céus, enviava um anjo, todo mundo devia se converter. Não é isso que o Senhor faz. Ele é um por um, com o arbítrio de cada pessoa. Então, o teu divisor de águas, o que vai fazer diferença na tua missão é a tua preparação pessoal e a tua capacidade de receber revelação. Nada mais vai te ajudar a ser um missionário, a tomar aquelas decisões de pressão de última hora. Às vezes caiu tudo e você tem que fazer alguma coisa. Às vezes o teu companheiro não está legal e você tem que cuidar do teu companheiro também. Às vezes aconteceu uma situação que um membro te colocou numa situação, né, às vezes um líder da ala, da estaca. Às vezes até mesmo, a gente sabe, tem missionários aí que estavam em situações de terrorismo ou acidentes, né, de catástrofes. Você não sabe a missão onde você vai servir. E quem é que vai te ajudar a te preparar? Quem é que vai te dar aquela paz quando tudo tiver um caos? É o Espírito Santo. Então, né, você vai ter 3 companheiros na missão. Vai ser você, o Espírito Santo e o teu companheiro. Aprendam a lidar com o Espírito Santo desde agora. Exato. Porque aí isso vai te facilitar muito, e você, quando você voltar para casa, o melhor sentimento que você pode ter é de você saber que o Senhor aceitou a tua missão. Esse é o melhor sentimento que você pode ter, porque às vezes você sempre vai se perguntar, eu poderia ter feito algo, eu poderia ter feito. Você, claro que poderia. Hoje, quando você é maduro, você olha para trás e você vê que poderia ter feito. Mas não tem sentimento melhor do que você voltar e você saber que o Senhor aceitou o teu sacrifício. O Senhor aceitou a tua oferta e que Ele aceitou a tua missão. E que ele colocou um selo de aprovação. Tá, um selo lá, e você sabe que podem falar o que quiser, pode se questionar o que quiser, mas que você tem lá, a minha missão eu fiz, eu entreguei para o Senhor e o Senhor aceitou a minha missão. É a melhor, olha, não, paz maior que você vai ter na sua vida, de dizer, eu fiz. E você vai ter aquele orgulho bom de si mesmo, de dizer, o Senhor confiou em mim e eu atingi as expectativas, eu provei para o Senhor que Ele pode confiar em mim. E se a missão foi reinos, principados e domínios, o que vier depois dessa vida vai ser fichinha, porque na missão você já provou para o Senhor que Ele pode confiar em você. Isso aí, excelente. Obrigado.